Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fatesa, curso de teologia. Estamos adentrando respeitosamente no recesso do seu lar. Esta aula, em situação de normalidade, estaria sendo ministrada em nossa sede no horário noturno. São 2 turmas aqui na sede, à noite, segunda e quinta, e 2 turmas no período da manhã, terça e sexta. Temos também dezenas de núcleos espalhados por toda a nossa região. A Fatesa, curso de teologia. Teos é Deus, logia é estudo. Este, portanto, é o nosso objetivo. Deus se revela de muitas maneiras, e uma delas é através da sua palavra escrita. 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O grande poeta brasileiro, maior poeta romântico brasileiro, Castro Alves, num de seus poemas, Vozes da África, ele começa dizendo: Deus, ó Deus, onde estás que não me escutas? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde percorre o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? O grande poeta não sabia que Deus, na verdade, está muito distante. Deus é transcendente. Leiamos isto no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 57 e o versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de coração. Em um alto e sublime trono, Deus é transcendente. Ele habita muito distante do homem, num alto e sublime trono. Mas nós temos também aqui na segunda parte do versículo, também ele habita com o abatido de espírito. Deus é imanente. Ele é transcendente, mas ele é também imanente. Ele habita dentro de nós. É o que nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Deus é transcendente, mas Deus é também imanente. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é transcendente. Isaías o viu assentado no seu alto e sublime trono. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, esse Deus visto por Isaías no seu alto e sublime trono, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer agora que esse Deus é também imanente. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Este Deus transcendente, que se revela através da sua palavra e de diversas outras maneiras, esse Deus está muito distante, mas ao mesmo tempo ele está dentro de nós. Ele quer ser conhecido, ele quer ser conhecido do homem. É o que nós lemos aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 6, e o versículo 3. Deus quer ser conhecido do homem. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O nosso Deus é transcendente, mas ele também habita dentro de nós. Lição de número 3. O livro é Teologia do Obreiro. Teologia do Obreiro. Hoje, lição de número 3. 3 tópicos. Primeiro, ganhando almas através do ministério da palavra. Ganhando almas através do ministério da palavra. Segundo, oração, um meio de ganhar almas que está ao alcance de todos. Terceiro, o obreiro ganhador de almas através do ministério das finanças. Este é o assunto da lição 3. Assunto da lição 3 deste nosso livro, Teologia do Obreiro. Você é um obreiro? Você é um obreiro? Obreiro é aquele que faz uma obra. Todos nós já vimos que a igreja é representada através de uma construção. E todos os que trabalham numa construção são obreiros. Desde o servente de pedreiro ao arquiteto, todos somos obreiros. Vimos a igreja simbolizada pelo corpo. No corpo, não há nenhum membro que não tenha função. Então, se você é um obreiro, você está fazendo alguma coisa para o Senhor. Então, o texto 1, você tem o seu livro, Ganhando Almas através do ministério da palavra. E através deste ministério, nós podemos ganhar almas. Através do ide, pregar e ensinar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é uma forma de ganhar almas. Mas pregando, há conversões de almas. Agora precisa o segundo ministério, o ministério do ensino. O ministério do ensino. É este ministério que nós estamos desenvolvendo aqui. O texto 1 mostra Jesus, um grande ganhador de almas, através da sua palavra. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23 está no seu livro. Ensinando e pregando. É o que lemos a respeito de Jesus. Certamente que não foi sem razão que o Espírito Santo inspirou Mateus a colocar ensinando antes do pregar. Ensinando e pregando. Visto que durante o seu ministério, o Senhor Jesus deu uma ênfase maior
no ensinar. Vemos aqui todos os versículos transcritos no seu livro. Ele não apenas gostava de ser chamado de mestre ou rabi, como também ele próprio se intitulou como sendo rabi. E vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns aos outros. Estamos aqui aprendendo com Jesus. Jesus pregava na sinagoga, Mateus 9:35, e percorria todas as cidades e aldeias. Cidades e aldeias. Há quem quer pregar somente em cidade grande, mas Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. João 5:17. Vamos ler o seguinte. Evangelho de João 5:17. 5:17 de João. Lemos o seguinte. Jesus lhe respondeu, dizendo: meu Pai trabalha até agora. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Ele veio para ensinar, para pregar. Agora ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele vai nos dizer o seguinte. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Jesus ensinava na sinagoga. Jesus ensinava no templo. Mateus 21, 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? Ele fazia com a mesma autoridade que eu estou fazendo. Ele fazia isto com a autoridade de Deus. Ele estava aqui como homem, mas ele estava aqui em nome do Pai. Assim como o Pai me enviou, diz ele. Então, com autoridade, ele ensinava nas aldeias, ensinava na sinagoga, no templo, também nas aldeias. Mateus capítulo 6, verso 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Eu não vou ler com você todos os versículos, estão todos no seu livro. Jesus ensinava nas cidades. Jesus ensinava às multidões. Marcos 6:34. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Ele ensinava a multidão, mas ele ensinava também individualmente. Ele ensinava a uma pessoa. Ele era o pregador das multidões, mas ele era também o pregador de uma pessoa só. Nós estamos aqui para aprender com Jesus. Ele ensinava em todos os lugares. As multidões, e ele era também um evangelista pessoal. Ele encontrou a mulher samaritana. E ele ensinou individualmente. Ele ensinava nos montes. Mateus 5, 1-2. Ele ensinava ao mar. Marcos 4, 1. Ele ensinava individualmente. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. E este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele, solicitado por Nicodemos, por Nicodemos, que queria vê-lo, queria falar com ele a sós, e ele marcou com Nicodemos. Nicodemos queria falar com ele a sós. Nicodemos era um homem rico, poderoso. E o Senhor Jesus não fez acepção de pessoa. Ele atendeu Nicodemos, mas ele atendeu também uma mulher. Uma mulher. João 4:7 está aí no seu livro. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E esta mulher não era destaque na sociedade, pelo contrário, ela era uma vergonha para a sociedade. Era uma mulher de vida duvidosa, rejeitada, certamente. Mas o Senhor Jesus teve tempo para ela, Ela disse: Senhor, dá-me de beber. João 4, vamos prosseguir aqui um pouquinho nessa passagem. Nós vimos ele atendendo um homem importante, um senador, um homem de destaque, um homem rico, poderoso. Mas ele não fazia acepção de pessoas. Agora ele vai tomar um tempo para atender uma mulher de vida duvidosa. 4 de João está aqui. E foi, pois, a uma cidade chamada Samaria. Essa cidade era desprezada pelos judeus. Os judeus não comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus não tinha barreira ideológica. Ele estava em Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Ele teve um tempo para esta mulher. Ele atendeu esta mulher. Ele preencheu o vazio da sua vida. Ele era pregador de multidões, mas ele também era um evangelista pessoal. Na sequência, este pensamento, contudo, é certo que o desejo da maioria dos obreiros, isso está no seu livro, o desejo da maioria dos obreiros é de ser um pregador, de preferência famoso, pois entendem que a melhor maneira de ganhar almas é através da pregação. Estes obreiros famosos, a maioria está enganada. Este pensamento, contudo, pode ser enganoso. Filipe foi um grande evangelista, Mas ele pregou para multidões. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Filipe, toda a cidade de Samaria, veio para ouvir Filipe. E ele pregou para uma grande multidão. Agora, depois da pregação, precisa vir o ensino. E o ensinar não é um trabalho do evangelista. Se cada obreiro entender a sua posição, se cada obreiro entender o seu lugar, a obra de Deus é abençoada. O trabalho de Filipe foi feito. Agora, esta grande multidão precisava ser ensinada. Mas Filipe não era um mestre, Filipe era evangelista, Filipe era ganhador de almas. Então, para ensinar, os apóstolos enviaram para Samaria 2 mestres,
dois apóstolos, Pedro e João. Pedro e João. E estes sim, eram mestres. Estes foram para consolidar o trabalho. Para consolidar o trabalho. Paulo diz, se é ministério, seja ministrar. Se é ensino, haja dedicação no ensino. Haja dedicação no ensino. Este mesmo Filipe, que pregou para uma grande multidão, evangelista de massa, logo na sequência, sozinho, numa estrada deserta, ele vai pregar para um homem apenas, o eunuco, no caminho de Gaza. Filipe era pregador de multidões, mas Filipe também era pregador individual. O homem de Deus chamado para ganhar alma. Ele tem tempo para atender também uma pessoa só. Filipe nunca soube o fruto do seu trabalho ali no caminho de Gaza. Nunca soube. O eunuco se converteu. O eunuco foi batizado por ele. Mas os dois se separaram. O eunuco voltou para sua terra. Filipe nunca soube que esse eunuco na sua terra fundou uma igreja. Ele levou o evangelho para a Etiópia. Ele levou o evangelho para a Etiópia. E ele fundou uma igreja na Etiópia. E essa igreja sobrevive até hoje. Hoje, no Cairo, a maior igreja, a não ser muçulmana, a maior igreja conhecida como cristã, é a igreja cópita. É uma igreja católica ortodoxa. Não é uma igreja católica romana, é católica ortodoxa. O maior templo existente no Cairo, de uma denominação conhecida como cristã, é o templo da igreja cópita. E essa igreja, segundo a tradição, foi fundada pelo eunuco. Filipe nunca soube quantas almas ele ganhou através da ministração da palavra para aquele eunuco. Ele nunca soube. O que ganha alma, diz a Bíblia, sábio é. Sábio é. Então, aqui, neste texto primeiro, destaca a importância do ganhar almas através do ministério da palavra, quer ensinando, quer pregando. Jesus foi um grande pregador. Ele pregava para a massa. O grande sermão do monte, descrito aqui em Mateus capítulo 6, o grande sermão do monte, Mateus 5, o sermão da montanha, foi o seu primeiro grande sermão. Quando a notícia correu que aquele jovem chamado Jesus estaria naquele monte, havia uma grande expectativa. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem? E a multidão afluiu àquele monte. Sábios, escribas, sacerdotes, fariseus, todos, homem do povo. E nesse sermão, ele pregou para milhares de pessoas. Ele pregava para multidões, mas ele pregava também para uma pessoa só. Uns têm chamada para pregar para a massa, outros têm a chamada para pregar para uma pessoa. O importante é entender qual é o meu chamado, qual é o seu chamado, e ficar na vocação com que Deus nos chamou. O segundo item aqui, no seu livro, nós temos aqui os obreiros contribuintes. É uma outra maneira de ganhar almas. Mas este assunto está tratado no texto 3. E nós vamos comentar este assunto, os obreiros contribuintes, no texto 3. Vamos então aqui para o texto 2. O texto 2. O texto 2, outra maneira de ganhar almas. Oração, um meio de ganhar almas que está ao alcance de todos. Oração,
um meio de ganhar almas que está ao alcance de todos. Vamos começar, vamos começar. Lá pelo livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Você conhece essa história, mas ela se encaixa aqui neste momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi, com seu exército, estava perseguindo o inimigo. Davi persegue os amalequitas. Capítulo 30. Davi persegue os amalequitas. Capítulo 30. Os amalequitas estavam fugindo e Davi estava perseguindo os amalequitas. Chegando a um ponto, um grupo de soldados não tinha mais condições de prosseguir. Estava exausto. E eles não tinham mais condições de prosseguir. Então Davi ordenou, versículo 24. Versículo 24. Esse grupo que estava sem condições de ir à linha de frente, ficou na retaguarda. Este grupo hoje nós temos também em nosso meio. A Bíblia diz ao jovem, ao mancebo, vocês são fortes. Eu vos escrevi, mancebo, que vocês são fortes. A Bíblia, o apóstolo João fala de 3 estágios da vida espiritual. A estágio de menino, criança, adolescência, a infância espiritual. João chama de menino. A maturidade espiritual, João chama de mancebo. Eu vos escrevi jovem porque vocês são fortes. E por que os jovens são fortes? Porque a palavra de Deus habita em vós. Este grupo. Agora o terceiro estágio, João chama de pais. Pais. Os pais são aqueles que já foram jovens. Os pais são aqueles que já foram à linha de frente. Eu já fui jovem. Eu já estive na linha de frente. Hoje, na condição de pai, eu estou na retaguarda. Então, o apóstolo João, ele fala aqui na sua epístola, pouca gente entende isto, primeira epístola de João, ele vai dizer aqui sobre 3 estágios, capítulo 2. Quando ele diz filhinhos, ele está falando àqueles que estão na primeira infância. Ele está falando aos novos convertidos, aqueles que estão chegando agora. Ele não está tratando de criancinha, não. Aqui ele está tratando do homem, 3 estágios da vida espiritual. Filhinho, são os novos, chegaram agora. Esses não têm condições, precisa aprender. O segundo estágio, uma vez estruturado na palavra, agora são jovens, são mancebo. Eu vos escrevi mancebo porque a palavra de Deus habita em vocês e por isso vocês são fortes. Este grupo é o que está na linha de frente. Mas ele diz aos pais, eu vos escrevi pais. Os pais estão na retaguarda. Os pais são aqueles que um dia foram filhinho, depois jovens e agora pais. Estão na retaguarda. Eu posso ver isto agora aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, voltamos lá, capítulo 30. Nós vamos ver aqui dois tipos de guerreiro. Os jovens, os velhos, representa aquele grupo que é muito cansado da batalha, não tinha mais condições para ir à linha de frente, então Davi mandou que eles ficassem. Versículo 24. Capítulo 30. Esse grupo ficou, não tinha mais condições de ir à linha de frente. Este grupo, na linguagem de João, são os pais. E eles ficaram para guardar a bagagem daqueles que foram à linha de frente. Os que foram à linha de frente são os jovens, na expressão de João. E eles ganharam a batalha, venceram os amalequitas, retornaram trazendo muita riqueza. E eles, quando faziam a batalha, tomavam tudo que o exército tinha.
eles voltaram trazendo muita riqueza. E aqui no versículo 24, eles, os que foram à linha de frente, não queriam dividir com os que ficaram. Mas o Davi disse o seguinte: e quem em ti vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. E isso se tornou lei em Israel. Lei em Israel. Terminada uma batalha, o despojo de guerra era dividido igualmente entre os que foram à frente de batalha e os que ficaram na retaguarda. Agora, o que teria isto a ver aqui com a nossa lição? Teria. O ministério da oração. Ministério da oração. É uma das maneiras de ganhar almas para o reino de Deus. O ministério da oração dá sustentação àqueles que estão na linha de frente. E este ministério, de uma forma toda especial, é exercida por aqueles para os que o apóstolo João chama de pais. Então, é possível ganhar almas através do ministério da oração. Vamos, então, comentar alguma coisa aqui. Através da oração, todos podem ser ganhadores de almas. Através do ministério da oração, todos podem ser ganhadores de almas. Às vezes encontramos pessoas de idade, às vezes dizendo, eu não sei se já ganhei alguma alma para Jesus. A única coisa que eu estou podendo fazer é orar. Se está podendo orar, irmão. Se você está orando pelos que estão na linha de frente, se você está orando pelo seu pastor, se você está orando pelo seu professor, se você está orando pelos obreiros que estão na linha de frente, você é um ganhador de almas. Você será surpreendido no tribunal de Cristo, quando você for chamado, pensando que não ganhou nenhuma alma. Eu nunca preguei, eu nunca preguei num púlpito, eu nunca fiz uma obra missionária. Mas você está exercendo o ministério da oração. No tribunal de Cristo, você vai saber quantas almas você ganhou através do seu gemido, da sua lágrima, do seu joelho, do seu rosto no chão. Você é um ganhador de almas através do ministério da oração. Então, nós temos aqui, primeiro, crente que ora pela salvação das almas não pode alegar que nunca ganhou uma alma para Jesus. Pelo poder da oração, as portas são abertas para a obra missionária. Pelo ministério da oração, as portas são abertas para a evangelização. E através da evangelização, as pessoas convertem. Número 2 está aí no seu livro. Crente que ora em silêncio, pelo pregador que está administrando a palavra. Crente que ora em silêncio, pelo pregador que está ministrando a palavra. Você faz isto. Quando o pregador está ministrando a palavra, como eu estou ministrando agora, aqueles que estão lá ouvindo, eles estão orando, Jesus, abençoa, 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 salva a alma, salva a alma, salva a alma. E na hora do apelo, você abaixa a sua cabeça, orando no Espírito. Você está dizendo, Jesus, salva o meu parente, salva o meu vizinho, salva. E na hora do apelo, a sua oração pode ter sido ouvida. Você que ora
Para o pregador que está ministrando a palavra, você está ganhando alma. Mas você que critica o pregador que está ministrando a palavra, você está causando um prejuízo na obra de Deus. Terceiro, crente que ora pelo missionário que está na frente de batalha, que está fazendo missões. Você está orando pelos nossos missionários que estão na África, que estão na Europa, que estão na América Central, que estão na América Latina. Você está orando? Se você está orando, você é um ganhador de alma. Quarto, quantos pais, quantos crentes não têm orado durante anos e anos pela salvação de um ente querido? E um dia ele se entrega a Jesus, recebe a salvação. Se você está orando pelos seus filhos, não desanime. Se você está orando pela salvação do seu parente, não desanime. Se você está orando pelo seu vizinho que persegue você, que não gosta de você, não desanime. O seu Salvador é Jesus. Ele pode salvar. Na sequência aqui, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia ensina a ser persistente em oração. Persistir não é usar de vãs repetições. Persistência não é usar de vãs repetições. Uma vez um evangelista me disse que quando ele ora, ele pede uma vez só. Ele diz, eu pedi uma vez, Deus já sabe o que eu quero. Eu não preciso ficar repetindo. Vãs repetições é uma coisa. Perseverar em oração é outra coisa. Isaac, quando percebeu que a sua esposa não podia ter filhos, ela era estéril, Isaac começou a orar. Isaac orou 1 ano. Deus não respondeu nada. Isaac orou 5 anos, Deus não respondeu nada. Isaac orou 10 anos, Deus não deu resposta nenhuma, mas o Isaac persistiu em orar. Isso não é vã repetição, isso é não desistir da causa, isso é persistir, isso é ir até o fim. Quase 20 anos depois, Isaac casou-se com 40 anos, agora com 60 anos, Deus respondeu a oração de Isaac. Persista. Não desista, persista em oração. Persistir em oração não significa vã repetição. Vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Colossenses 4 e 2? Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Agora, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre diversas modalidades de oração. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo diz aqui o seguinte, versículo 1. Admoesto-te, pois, diante de tudo, que se façam deprecações. Deprecação é súplica. Deprecação, aqui na minha tradução, significa súplica. Ele manda suplicar, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que são em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Neste momento, nós estamos focando a oração como instrumento de ganhar almas. Estamos focando a oração como instrumento de ganhar almas. Então, não vamos aqui repetir, ler tudo que está no seu livro. Tudo que está no seu livro. Mas o orar para a salvação de alma
chama intercessão. Intercessão. Quando você está orando pela salvação das almas, você esqueceu de você. Você esqueceu de você. Interceder. Interceder. Tecnicamente, para efeito didático, classificamos as orações em diversas modalidades. Mas vamos focar aqui a intercessão. A intercessão acontece quando o crente está no seu livro. A intercessão acontece quando o crente, tal como um verdadeiro sacerdote, esquecendo de si próprio, passa a pedir ou a rogar em favor de outrem. Isto é intercessão. A Bíblia nos fala de muitos grandes intercessores. Dentre eles podemos citar 3, Abraão, Moisés e Elias. Então, interceder. Você esqueceu de você. Você esqueceu dos seus problemas. Naquele momento você é o mediador que está intercedendo diante de Deus por alguém. Abraão fez isto. Está aqui no seu livro. Abraão foi um intercessor. Deus poupou a vida de Ló quando da destruição de Sodoma por causa da intercessão de Abraão. Interceder é rogar em favor de alguém. Então está escrito aqui no seu livro. E aconteceu que, destruindo a cidade das Campinas, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da destruição. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Moisés foi outro grande intercessor. Deus poupou o povo de Israel devido à intercessão de Moisés. O Senhor Deus havia dito: com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Então Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor Deus respondeu, dizendo: conforme a tua palavra lhe perdoei. Conforme pela intercessão de Moisés, Deus perdoou o povo. Você é um intercessor? Jesus era o maior de todos os intercessores. Está aqui no seu livro. O apóstolo João, no capítulo 17 de seu evangelho, registrou a grande oração intercessória de Jesus. E nesta oração, ele intercedeu. Seu ministério da intercessão não terminou, afirma Paulo, pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O seu ministério da intercessão não terminou. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo, grande intercessor, uma oração, uma das formas de orações, uma das formas de fazer missões. O tempo nosso está avançando. Vamos apenas citar aqui. Oração, uma das formas de fazer missões. O ministério da manutenção e a recompensa da oração. Texto 1, em linhas gerais, passamos com você. Texto 2. Agora, adentremos aqui ao texto 3. Texto 3. Uma terceira maneira de ganhar almas. Uma terceira maneira de ganhar alma. O obreiro, um ganhador de almas, através do ministério da contribuição financeira.
o obreiro, um ganhador de almas, através do ministério da contribuição financeira. Esse assunto está comentado uma boa parte no texto, na lição, no texto 1, obreiro contribuinte, os obreiros contribuintes. Então, há uma das formas de ganhar almas, citamos a primeira para você, o ministério da palavra, escrita ou falada, ou escrita na pregação e no ensino. Na pregação e no ensino. O ministério a segunda maneira de ganhar alma, o ministério da oração. Agora aqui, o ministério ganhar alma através do ministério da contribuição financeira. O Antigo Testamento. Há muita gente que não lê o Antigo Testamento. Há muita gente que diz que o Antigo Testamento é o livro dos judeus. Mas quem diz isto é porque não estuda a Bíblia. O Antigo Testamento é também a palavra de Deus. O Antigo Testamento é também a palavra de Deus. No Antigo Testamento, tudo que está no Novo, nós vemos retratado no Antigo Testamento através de uma simbologia. E no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, o tabernáculo é uma réplica da igreja. O tabernáculo que Deus mandou levantar no deserto é uma réplica da igreja. Se você entender o tabernáculo, você vai entender o que é a igreja. E para a construção do tabernáculo, Deus disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Aqui foi uma oferta alçada. Uma oferta alçada. Este assunto, contribuição financeira, é tratado num dos nossos livros chamado de Eclesiologia. Eclesiologia. Se você ainda não tem esse livro, você vai chegar lá. Eclesiologia. Na lição 10, nós ocupamos 26 páginas para falar deste ministério da contribuição. Dízimos, ofertas voluntárias, ofertas alçadas, as diversas maneiras de contribuir. Então, esse assunto está tratado no livro Eclesiologia. Aqui vamos passar apenas uma breve visão, para entender que a obra de Deus precisa de recursos financeiros. Para construir o tabernáculo no deserto, Deus chamou Moisés e disse: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Oferta alçada, irmão, não é o dízimo. Oferta alçada não é a oferta que nós fazemos em todos os cultos. Oferta alçada é uma oferta especial, num momento especial. Uma oferta especial para um momento especial. E este foi um momento especial. Deus ia construir o tabernáculo. Então ele disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Se você der contrariado, se você der achando que está dando por obrigação, não deia, porque Deus não quer a sua oferta. Deus não está precisando do seu dinheiro. Se você puder cumprir como está na palavra de Deus, ao coração que se mover voluntariamente, você vai dar por amor, você vai dar em reconhecimento ao que Deus tem feito por você.
Você vai abrir a sua mão por amor, porque você ama a obra de Deus. Se for por obrigação, por lei, não faça. Porque Deus disse aqui, a todo coração que se mover voluntariamente, dele trareis uma oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles. Ouro, ouro. Deus precisava de ouro. Deus precisava de prata. Deus precisava de cobre. De metal, vamos consagrar esses 3 metais, ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre. Mas Deus tinha dado a Moisés uma vara. Uma vara. Lá no Egito, Moisés fez milagres com a vara. Tocando a vara, a água se tornou em sangue. Pelo toque da vara, surgiram rãs. Pelo toque da vara, Deus usou a vara. Pelo toque da vara, o Mar Vermelho se abriu. Pelo toque da vara, o Mar Vermelho se abriu. Agora, Deus está precisando de ouro. Deus está precisando de prata. Deus está precisando de cobre. Poderíamos imaginar que o Moisés poderia usar essa vara, usar a vara. Deus podia dizer a Moisés, nós precisamos de ouro. Tome uma pedra, toque na pedra com a vara. Precisamos de prata, transforma uma pedra em prata. Nós precisamos de cobre, transforma uma pedra em cobre. Você tem a vara. Mas, para os recursos financeiros, Deus não mandou Moisés usar a vara, não. Ele diz, fala ao povo. Tudo que eu preciso está com o povo. Fala ao povo. Diga ao povo para me trazer uma oferta alçada. Eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de cobre, eu preciso de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, tudo que nós vamos precisar. Moisés está com o povo. Diga ao povo que me traga uma oferta alçada. E o povo levou uma. Levou tudo. Levou ouro, levou prata, levou cobre, levou de tudo. Um grupo ficou na dúvida. Será que eu levo? Mas eu vou precisar do meu dinheiro quando entrar na terra. Eu vou precisar do meu ouro, eu vou precisar da minha prata, eu vou precisar do meu cobre, eu trouxe pouco, eu vou precisar de pano. Será que... Esse grupo que ficou em dúvida... E no final resolveu, entendeu o que precisava também dar, foi frustrado. Que quando esse grupo ficou pensando, o outro grupo, sem pensar, obedeceu. E quando ele estava levando, foram informados, tudo que Deus pediu, já temos. Pode levar a sua oferta de volta, é sua. O ouro é seu, a prata é sua, o cobre é seu, pode levar de volta. Se você ficar pensando, Deus vai usar outro, e você vai perder a sua bênção. Se você ficar em dúvida, se você colocar em dúvida a palavra de Deus, aquele que crê vai ser abençoado, e você vai perder a sua bênção. Agora, para trabalhar neste tabernáculo, havia 2 tipos de obreiro. Os obreiros que faziam a obra, chamada de artista, e aqueles encarregados de trazer o material. Os artistas eram hoje os que trabalham no Ministério do Ensino. Aqueles que, tal como Bezaliel, inspirado pelo Espírito Santo, Bezaliel aqui simboliza o Espírito Santo. Ele fez e ensinou a fazer. Ele foi levantado como mestre para ensinar. Ele ensinou o povo a fazer a obra. Agora, havia aquele outro grupo que precisava trazer o material. Então, nós temos 2 tipos de obreiro, chamado por obreiro artista, e o outro é o obreiro, são aqueles obreiros que vão buscar o material. Não vamos nos aprofundar aqui, está no seu livro. O trabalho dos artistas. Eram 2 grupos de obreiro. Cada grupo tinha uma função. E nós podemos ver isto aqui, ver essa função. Cada grupo tinha uma função. E nós podemos ver isto aqui.
Em Lucas capítulo 10, versículo 33 e 37. Lucas capítulo 10. Uma coisa chama outra. Lucas capítulo 10, versículo 33 e 37. Vamos ler aqui com vocês. Lucas 10, 33. A parábola do bom samaritano. Versículo 33. Mas um samaritano, não vamos falar do levita, dos que passaram antes. Vamos falar daquele que não perdeu a sua oportunidade. Um samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Um homem está caído na beira da estrada. Um homem está morrendo na beira da estrada, ferido. Ele foi ferido pelos assaltantes, que o roubaram, que o espancaram. Ele está à morte. Os religiosos passaram de longe. O sacerdote passou de longe. O levita passou de longe. Não podia contaminar. Ele estava indo para o serviço do templo. Se tocasse aquele homem ferido, ficaria imundo. Então eles priorizaram o trabalho e abandonaram o homem. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Este representa aqueles que vão ao campo. Este representa o missionário que vai. Este representa o obreiro que vai. Este representa o evangelista que vai. Encontrou um ferido. Aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Aplicando azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem. Este samaritano é o ganhador de alma. Este samaritano é aquele que vai buscar o ferido. Este samaritano é aquele que vai buscar o material. Mas ele, chegando na estalagem, ele entregou o ferido aos cuidados do dono da estalagem. E ele disse a ele, cuida dele. E levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. O evangelista, ganhador de almas. Esta alma, uma vez, o evangelista presta o primeiro socorro. O evangelista desce da sua cavalgadura, presta o primeiro socorro. Ata a ferida, aplica azeite e depois leva-o para entregar à igreja. Esta alma não é dele, ele é o ganhador de alma. Agora ele vai entregar ao pastor. O pastor, o estalajadeiro, tem a função agora de fazer a segunda parte. Ele é o discípulo de Bezaliel. Trouxeram o material. Agora, Bezaliel e a sua equipe vai cuidar do material. Então, no mundo espiritual, há 2 grupos de obreiros, os que vão buscar e os que depois vão cuidar. Há evangelista que não entende o seu ministério. Ele ganha almas, mas depois ele pensa que as almas são dele. Com aquelas almas ele quer fundar uma igreja dele. Ele ganhou alma, agora ele quer ter um trabalho dele. O samaritano fez a sua parte e entregou o ferido ao estalajadeiro. Há 2 grupos. O que vai buscar e o que vai cuidar. O que vai buscar e o que vai estruturar. Então, este é o ministério do ensinador, do professor, do pastor. É por isso que Jesus disse, ele deu 5 dons ministeriais. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestre. Na igreja, nós temos
os dois tipos de obreiro. Os discípulos de Bezaliel e aqueles que vão à busca. No caso da madeira, essa madeira, acácia, era uma madeira de deserto, é uma árvore de deserto. Eu vi, atravessando o deserto, todo o deserto do Sinai, eu pude ver muitos pés de acácia, é uma árvore do deserto. É uma árvore que a madeira é muito resistente, mas a madeira, essa árvore, é difícil de trabalhar com ela. Ela tem muitos galhos, ela tem muitos nós, tem espinho, é difícil trabalhar com ela. No Egito, no Cairo, eles usaram todo o material de madeira que está no Egito, nas múmias, todo foi usado o cedro do Líbano, madeira muito boa. Mas no tabernáculo, a madeira que foi designada foi acácia. Não foi cedro do Líbano, não. Madeira, acácia, árvore do deserto. Quem ia buscar essa árvore, aqueles que iam ao deserto buscar a árvore, estavam fazendo o trabalho do evangelista. Ele cortava a árvore, ele levava a árvore. Agora ele vai entregar para o Bezaliel. Esta árvore, a madeira é muito resistente. Mas a madeira é muito difícil de trabalhar com ela. Ela tem muitos galhos. A equipe do Bezaliel ia cortar os galhos. Ela tem uma casca grossa. A equipe do Bezaliel ia tirar essa casca. Ele é muito resistente. A equipe do Bezaliel ia transformar aquele tronco em tábuas. Mas essas tábuas, as tábuas do tabernáculo, tinham que ser de madeira revestida de ouro. Madeira revestida de ouro. Então, esse era o trabalho da equipe de Bezaliel. Agora tem um tronco. Eles iam serrar o tronco para fazer tábuas. Mas as tábuas teriam que ser revestidas com ouro. Então, eles tinham que lixar as tábuas, até ficar como este vidro aqui que nós estamos diante dele. Até ficar como este vidro. Um trabalho penoso, um trabalho difícil. Agora, lixada ao limite da perfeição, Bezaliel tinha que revestir essas tábuas com ouro. Ouro. Tábuas revestidas de ouro. Foi assim que o tabernáculo foi construído. Essa acácia do deserto, essa madeira ruim do deserto, era você. Nós estávamos no deserto, casca grossa, cheia de nós, cheia de galhos, complicado. Alguém foi lá e nos trouxe para a igreja. Agora, o Espírito Santo e a sua equipe terminou o trabalho do evangelista. Agora, o Espírito Santo e a sua equipe começaram a trabalhar em mim e você. Primeiro, cortar os galhos. Quantos galhos? Foram cortando os galhos. Agora, quantos nós de tirar a casca? Esse é um trabalho de aperfeiçoamento, esse é um trabalho de oração, esse é um trabalho de ensino, esse é um trabalho de persistência. É a equipe de Bezaliel, o Espírito Santo e os seus homens, os seus ungidos, trabalhando na vida do homem, para transformar a acácia em tábuas revestidas de ouro. Ele fez isto comigo. Ele está fazendo isso com você. Agora, na igreja, nós somos tábuas revestidas de ouro. Aqui fala das duas naturezas do homem. Tábua fala de terra, fala da sua natureza terrena, material. Ouro fala da glória de Deus. Então, 95% é madeira. Mais de 90% é madeira. Mas você foi revestido com a glória de Deus. Você hoje tem duas naturezas. Eu e você temos uma natureza material. Essa natureza material fala da madeira.
natureza humana, material. Mas a natureza espiritual fala do ouro. Nós somos tábuas revestidas de ouro para refletir a glória de Deus em nós. Se você entendeu isto, depois que você leu toda essa lição 3, depois que você leu esta maneira de ganhar alma através da contribuição financeira, se você entendeu, você sabe o trabalho que deu para que você chegasse onde você está. Você faz parte da igreja. Você é uma tábua revestida com ouro. Mas a nossa natureza carnal, nossa natureza terrena, ocupa mais de 90% do nosso corpo. O revestimento fala da glória de Deus refletida através de você. Na próxima aula estaremos com a lição número 4. Então, você tem no seu livro, este livro, Teologia do Obreiro, na lição 3, que nós ministramos agora. Um conteúdo muito bom, que nós não podemos aqui comentar tudo, mas você tem um livro muito bom que poderá ajudar você, não apenas durante o curso, mas em toda a sua vida. Quando você for preparar daqui a 10 anos, 20 anos, for preparar um estudo bíblico, abre esse livro, pode ajudar você. Essa é a função da FATESA, ministrar ao homem a palavra de Deus, mas a palavra no seu todo. Deus quer ser conhecido. E nós estamos procurando conhecê-lo através da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e continue conosco no passar deste dia.